Então, pessoal, a intenção é fazer uma breve explanação sobre conceitos que envolvem a atividade física, o exercício físico e o comportamento sedentário, né? Então, vai ser bem breve mesmo. Então, a gente começa com essa pergunta norteadora, né? Se você sabe o que seria atividade física. O outro ponto que a gente coloca aqui é: será que a atividade física é diferente do exercício físico, no que se refere à questão conceitual? Essa é uma dúvida muito comum em relação às pessoas, principalmente aquelas que não têm relação com a área da educação física, e que às vezes a definição desses conceitos pode ser tratado como algo semelhante, mas na verdade não é. Então, a atividade física, a gente tem aí dois materiais norteadores, né? Materiais, na verdade, assim, um é o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que foi publicado em 2021, e a gente tem também as orientações, né, as diretrizes propostas pela Organização Mundial da Saúde lá em 2020. Então, desculpa. A atividade física, ela é caracterizada como qualquer movimentação corporal que aumenta o gasto energético além dos níveis de repouso. Ou seja, seriam aquelas atividades com intensidade igual ou superior a 1,5 METs, que são os equivalentes metabólicos. A atividade física ela pode ser subdividida, né, em atividade física de intensidade leve, moderada, vigorosa, a depender do esforço que é executado durante a sua prática. Em relação às recomendações, desculpa, em relação às recomendações mais atuais, tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pelo Guia Brasileiro, Guia de Atividade Física para a População Brasileira, em relação às crianças e jovens entre 6 e 17 anos, esses adolescentes, né, essas pessoas nessa faixa etária, devem realizar 60 minutos diários ou mais de atividade física, de intensidade moderada a vigorosa, sendo essas atividades predominantemente aeróbias. Além disso, dentro das diretrizes relacionadas à atividade física para a saúde, recomenda-se que as pessoas, né, as crianças e jovens nessa faixa etária, realizem em 3 vezes ou mais por semana exercícios de fortalecimento dos músculos e ossos. E somado a isso, a partir das novas recomendações propostas pela Organização Mundial da Saúde em 2020, recomenda-se também a redução do tempo de exposição ao comportamento sedentário, que eu vou abordar sobre isso daqui a pouquinho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de atividade física que podem ser praticadas por crianças e adolescentes. Então, caminhar ou correr com os animais de estimação, brincar com os familiares, auxiliar os familiares nas tarefas domésticas, como varrer, limpar a janela, lavar louça, auxiliar nas atividades de jardinagem, dançar com os amigos, ir para a bicicleta, ir para a escola de bicicleta, né, pedalando, então é uma forma de atividade física também de deslocamento. Então aqui vocês podem observar que a gente tem atividades físicas realizadas em diferentes domínios, né? Atividade física como forma de deslocamento, atividade física como tarefas domésticas, atividades físicas realizadas no momento de lazer. Então, são algumas das possibilidades de prática de atividade física que podem ser realizadas por crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Agora, temos também o exercício físico, que, de acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte, é uma forma de atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo melhorar ou manter os componentes da aptidão física. Então, é importante, aí é que eu vou trazer alguns exemplos primeiro, né? Então, a gente tem aqui o Pilates, temos os exercícios que podem ser realizados na academia, né? Que são exercícios relacionados ao treinamento de força, que a gente tem o adolescente realizando
o treinamento de força para fortalecer a musculatura abdominal, que é a prancha isométrica. A gente tem atividades como lutas, jogar futebol, jogar handball, voleibol, basquete, ou ainda o atletismo. Então, eu acho que é importante nesse momento destacar o seguinte: todo exercício físico, eu acho que isso é importante deixar bem frisado, todo exercício físico é uma forma de atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. Porque o exercício físico, a característica dele é que é uma forma de atividade física planejada e estruturada, que seja repetitiva, que tenha o objetivo de melhorar ou manter os componentes da aptidão física. Então, componentes como força, resistência, aptidão cardiorrespiratória. Então, se a atividade que é realizada tem o objetivo de melhorar ou manter algum desses componentes, por exemplo, a gente pode considerar que é uma forma de exercício físico, tá? Lembrando que nas recomendações, pessoal, nas recomendações do que abordam as diretrizes, né, tanto da Organização Mundial da Saúde quanto do Ministério da Saúde, pelo Guia Brasileiro Guia de Atividade Física para a População Brasileira, eles tratam sobre a prática de atividade física predominantemente aeróbia, somado aos treinamentos, ao exercício de fortalecimento de músculos e ossos. Então, é um somatório de dois tipos de atividades. Só que quando se refere ao fortalecimento de músculos e ossos, não necessariamente é exigido que sejam realizados exercícios na academia, por exemplo. Exercícios como pular corda, brincar de cabo de guerra, são algumas das formas de exercício de atividade que vai possibilitar o fortalecimento dos músculos e ossos, e na verdade não necessariamente vai entrar num processo de exercício estruturado e repetitivo. Então, talvez a criança vai utilizar o tempo de lazer dela ali para brincar de cabo de guerra ou para pular corda. Ela está fortalecendo os músculos e ossos e não necessariamente está realizando uma forma de atividade física planejada e estruturada, tá? E aí, avançando mais um pouquinho sobre o comportamento sedentário, que é algo que, desculpa, tem sido explorado nessas últimas décadas, né? O comportamento sedentário ele é caracterizado aí pelas mesmas, de acordo com as mesmas referências que eu já trouxe anteriormente, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde por meio do Guia Brasileiro de Atividade Física, e também pela rede de trabalho, né, rede de pesquisadores relacionados ao comportamento sedentário, que é uma rede internacional de pesquisadores que direcionam seus esforços de forma específica para o entendimento do comportamento sedentário e dos seus desfechos sobre a saúde. Então, o comportamento sedentário é caracterizado como aquelas atividades realizadas no período de vigília, ou seja, no período em que a pessoa está acordada, incluindo atividades que envolvem baixo gasto de energia, ou seja, aquelas atividades com intensidade menor ou igual a 1,5 METs, que são os equivalentes metabólicos, sendo essas atividades realizadas nas posições sentada, deitada ou reclinada. Então, como exemplos aqui, a gente tem o tempo sentado estudando, o tempo sentado como forma de deslocamento até a escola, ou nos momentos de lazer, seja no ônibus ou no carro. Temos o tempo sentado utilizando as telas, como o computador. Aqui a gente já tem o tempo sentado no momento de lazer, com os amigos, conversando, às vezes utilizando o celular, brincando. Temos o tempo sentado aí na tela utilizando tablets, ouvindo música. E ainda o tempo que tem sido mais dispendido aí, né, talvez por essa faixa etária aí de crianças e adolescentes, sobretudo o tempo de tela no celular, que é basicamente um dos principais marcadores aí de comportamento sedentário que tem sido utilizados na atualidade. E aí, quais são as recomendações em relação ao comportamento sedentário para crianças e adolescentes? Reduzir ao máximo. Então, hoje, né, tem alguns estudos que dizem que
Crianças e adolescentes que permanecem por mais de 2 horas em comportamento sedentário por dia, já têm maior chance de desenvolver diferentes problemas crônicos de saúde ao longo do tempo. Alguns outros estudos abordam como 4 horas como marcador de comportamento sedentário relacionado a desfechos adversos à saúde. Mas nas recomendações que a gente tem na atualidade, é trazido que é importante atender às recomendações de atividade física propostas pelos órgãos de saúde e reduzir ao máximo o tempo em comportamento sedentário. E sempre que possível, substituir o comportamento sedentário por atividades em outras intensidades, mesmo que seja por meio de atividades físicas leves. Porque lá na recomendação de atividade física direcionado a, a, a questões de saúde, né? Essas recomendações elas trazem sobre a importância de realizar as atividades de intensidade moderada vigorosa. Aqui, quando a gente fala em reduzir o comportamento sedentário, pode ser tanto substituindo esse tipo de comportamento por atividades físicas moderadas a vigorosas e, quando não for possível, por meio de atividades físicas leves. De forma prática, o que, que a gente pode fazer, por exemplo? Supondo que a criança ela passa 4 horas do dia na escola, sentada, estudando. Então, a cada 50, 60 minutos, realizar pausas, interrupções no tempo em comportamento sedentário prolongado. Esse é um ponto que eu gostaria de trazer aqui, porque depois que eu verifiquei as perguntas, eu notei que talvez em algumas perguntas lá da intervenção, talvez essa informação pode ter, não, pode ser que não tenha ficado muito clara, né? O comportamento sedentário, ele faz parte da nossa vida. Todo mundo tem algum tempo de comportamento sedentário. Todo mundo tem. Sentado assistindo TV, jogando videogame, conversando com amigos, fazendo alguma atividade manual, estudando, escrevendo um projeto, corrigindo um TCC. A gente sempre vai ter alguma atividade de comportamento sedentário. E o problema do comportamento sedentário é que quando ele ocorre de forma excessiva e sem interrupções, quebras do tempo prolongado em comportamento sedentário, isso pode ser muito negativo para a saúde. Por quê? O músculo, né? Quando eu estou em comportamento sedentário, ocorre uma inativação do músculo. Então, o músculo ele deixa de ser ativado. Se ele deixa de ser ativado, isso pode desencadear uma série de problemas a nível de saúde, que pode, ao longo do tempo, ao longo dos anos, contribuir para o desenvolvimento de obesidade, síndrome metabólica, problemas relacionados à hipertensão arterial. Então, esses são alguns dos riscos, dos aspectos de risco aí do comportamento sedentário de forma prolongada. Essas condições que eu mencionei anteriormente são condições crônicas de saúde, né? São problemas que habitualmente vão ocorrer ao longo dos anos. Por isso que são consideradas como, anteriormente a gente chamava de doenças crônicas, né? Mas na atualidade tem sido explorado como condições crônicas de saúde. Então, essas condições crônicas de saúde, elas vão ocorrer de forma crônica porque ela leva um certo tempo para poder se desenvolver. Então, quando a gente está exposto a comportamentos de risco por períodos prolongados, isso contribui para o desenvolvimento desses problemas. Então, quando a gente fala do comportamento sedentário de forma específica, ele faz parte da nossa vida. Ele é inerente ao nosso contexto. As recomendações elas trazem sobre a importância da gente reduzir esse tempo prolongado e realizar quebras do comportamento sedentário sempre que possível. Então, por exemplo, eu estou lá na escola, né, o adolescente está lá na escola, após 50 minutos do horário de aula, se possível, levantar, alongar um pouquinho, se for possível, né, claro, porque em cada contexto escolar existe, né, algumas normas ali. Caso não seja possível, ir até o banheiro ou ir beber água. É uma forma de interromper a inativação do músculo por tempo muito prolongado. Bruno, qual que é o tempo? De quanto em quanto tempo que eu tenho que fazer essa interrupção? Não existe, até onde eu tenho conhecimento, né? Não sei se a Naira tem algum conhecimento diferente sobre isso, Lucinéia, mas
até onde eu tenho conhecimento, ainda não existe um tempo pré-determinado como um marcador de que, com 1 hora de comportamento sedentário, ele já está totalmente relacionado a um monte de problemas de saúde. Existem alguns estudos que avaliaram quebras de comportamento sedentário em períodos fragmentados, né? A cada 5, 10, 15, 20, 25 minutos. Em cada quebra, você pode observar, né, a depender do período acumulado, né, você pode observar que quando ocorrem essas quebras, a chance de ter problemas crônicos de saúde, ela é reduzida. Então, assim, o, dentro do que eu tenho de conhecimento e do que trazem as diretrizes, é importante reduzir esse comportamento sedentário e realizar essas quebras frequentemente, dentro do que foi, né, proposto até nas próprias frases, né, de intervenção. E aí uma sugestão que a gente tem, né, que eu trouxe aqui, a cada 50 minutos ou 1 hora sentado ou deitado, realizar uma pausa relacionada a esse tempo, sentado ou deitado. Na verdade, é uma movimentação. Então, levanta, vai se alongar, vai ao banheiro, toma água, dá uma volta pelo ambiente de estudos, porque é uma estratégia para estimular o movimento do seu corpo. Porque o comportamento sedentário, é importante destacar que ele desencadeia problemas, sobretudo nos membros inferiores, no que se refere à inativação desses músculos. Porque o comportamento sedentário está relacionado principalmente à inativação dos músculos de membros inferiores. Então, nesse caso, é importante quebrar esse comportamento sedentário prolongado, realizando algumas dessas possibilidades de atividades que, inclusive, foram sugeridas também nas mensagens que foram elaboradas aí para a intervenção. E aí, aqui eu trouxe, a imagem não está muito boa, mas só para a gente ter um parâmetro, né? Sobre a questão da intensidade, né, dos equivalentes metabólicos, para entender sobre a intensidade da atividade e para entender o que seria comportamento sedentário, atividade física leve, moderada, vigorosa. Desculpa. Então, de forma prática, né, o comportamento sedentário são aquelas atividades de 0 a 1,5 METs, que são os equivalentes metabólicos. Então, aí, como exemplos, a gente tem o tempo sentado assistindo TV, ou o tempo de tela no celular ou no computador. Temos as atividades físicas de intensidade leve, que são aquelas atividades de intensidade de 1,5 a 3 equivalentes metabólicos. As atividades físicas de intensidade moderada, de 3 a 5,9 equivalentes metabólicos, e as atividades físicas vigorosas, que são aquelas com a intensidade igual ou superior a 6 METs, que são esses equivalentes metabólicos. Então, quando vocês forem observar lá nas recomendações, principalmente acho que no guia brasileiro, guia de atividade física para a população brasileira, se eu não estiver enganado, eles não vão falar sobre essas intensidades. Eles vão falar sobre atividades que fazem o seu coração bater mais forte, acelerar. Vai falar em algum momento que, o seu coração vai acelerar, você vai sentir que você está mais ofegante e você não vai conseguir cantar, por exemplo. Então, eles vão trazer esses parâmetros como uma forma de compreender de forma indireta, porque eu não estou mensurando o equivalente metabólico, então, compreender de uma forma indireta qual nível de intensidade está relacionado àquele esforço que eu estou executando naquele momento. Então, esse seria um parâmetro, né, basicamente, para a criança e o adolescente entender se aquele tipo de atividade física é moderada, se é uma atividade física de intensidade leve. Então, por isso que lá nas recomendações é importante, né, quando a gente for falar da recomendação, a gente falar também da intensidade da atividade a depender da mensagem que está sendo proposta. Para a mensagem também não ficar incompleta. Porque se a gente está falando, você precisa realizar. Se a mensagem vai tratar especificamente de você realizar, igual eu verifiquei uma mensagem que falava lá, ó, você precisa realizar, acho que estava até errado, lá falava 60 minutos de atividade física na semana. Na verdade, são 60 minutos por dia, né? E aí eu fiz essa correção. Mas
Considerando que seria 60 minutos, que são 60 minutos de atividade física de intensidade moderada vigorosa por dia, precisa deixar claro. Se falou que são 60 minutos, é qual tipo de atividade? A atividade física leve não seria a recomendação, mas ainda assim ela é melhor do que permanecer em comportamento sedentário. Tanto que nas recomendações atuais fala-se que qualquer tempo de atividade conta. Mesmo que você não consiga, né, que o adolescente, a criança não consiga atingir a recomendação diária, né, que seriam 60 minutos de atividade física de intensidade moderada vigorosa, que ele possa realizar o máximo de tempo possível. E além disso, as recomendações trazem, e aí eu acho que faltou, pelo menos nas mensagens que eu li, sobre a questão de que a orientação que se tem de que todo tempo de atividade física, além das recomendações, pode trazer benefícios adicionais para a saúde. Então, se a recomendação diária é de 60 minutos, se você realizou 90 minutos, né, o adolescente, ele tá ultrapassando a recomendação. Então, ele pode. Isso pode ser um fator de proteção para outros problemas no futuro. Então, é algo muito positivo. Às vezes ele se desloca ali, sei lá, uns 40 minutos entre ir para a escola e voltar para a escola, e o restante do tempo aí, os outros 60 minutos, ele pratica de atividade física no tempo de lazer. Então, é um acúmulo aí de atividade física que pode ser muito benéfico para a saúde. Bom, eu acho que de forma geral era isso, a minha proposta, que era abordar um pouquinho da atividade física, do comportamento sedentário. E aí, caso vocês tenham alguma questão aí que vocês queiram esclarecer, que talvez não ficou muito claro, eu fico aqui à disposição para poder auxiliar nesse processo.